Nós vamos estar lendo Levíticos de 1 a 4, Provérbios 14, de 1 a 18, na Bíblia NVI. Levíticos 1. Da tenda do encontro, o Senhor chamou Moisés e lhe ordenou: diga o seguinte aos israelitas: quando alguém trouxer um animal como oferta ao Senhor, que seja do gado ou do rebanho de ovelhas, se o holocausto for de gado, oferecerá um macho sem defeito. Ele o apresentará à entrada da tenda do encontro, para que seja aceito pelo Senhor, e porá a mão sobre a cabeça do animal do holocausto, para que seja aceito como propiciação em seu lugar. Então o novilho será morto perante o Senhor, e os sacerdotes, descendentes de Arão, trarão o sangue e o derramarão nos lados do altar, que está na entrada da tenda do encontro. Depois se tirará a pele do animal, que será cortada em pedaços. Então os descendentes do sacerdote Arão acenderão o fogo do altar e arrumarão a lenha sobre o fogo. Em seguida, arrumarão os pedaços, inclusive a cabeça e a gordura, sobre a lenha que está no fogo do altar. As vísceras e as pernas serão lavadas com água, e o sacerdote queimará tudo isso no altar. É um holocausto, oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. Se a oferta for um holocausto do rebanho, quer de cordeiros, quer de cabritos, oferecerá um macho sem defeito. O animal será morto no lado norte do altar, perante o Senhor. Os sacerdotes, descendentes de Arão, derramarão o sangue nos lados do altar. Então o animal será cortado em pedaços. O sacerdote arrumará os pedaços, inclusive a cabeça e a gordura, sobre a lenha que está no fogo do altar. As vísceras e as pernas serão lavadas com água. O sacerdote terá tudo isso como oferta e o queimará no altar. É um holocausto, oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. Se a sua oferta ao Senhor for um holocausto de aves, traga uma rolinha ou um pombinho. O sacerdote trará a ave ao altar, destroncará o pescoço dela e a queimará, e deixará escorrer o sangue da ave na parede do altar. Ele retirará o papo com o seu conteúdo e o jogará ao lado leste do altar, onde ficam as cinzas. Rasgará a ave pelas asas, sem dividi-la totalmente. E então o sacerdote a queimará sobre a lenha, acesa no altar. É um holocausto, oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. Levítico 2. Quando alguém trouxer uma oferta de cereal ao Senhor, terá que ser da melhor farinha. Sobre ela derramará óleo, colocará incenso e a levará aos descendentes de Arão, os sacerdotes. Um deles apanhará um punhado da melhor farinha com óleo, juntamente com todo o incenso, e o queimará no altar como porção memorial. É a oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. O que restar da oferta de cereal pertence a Arão e a seus descendentes. É parte santíssima das ofertas destinadas ao Senhor, preparadas no fogo. Se um de vocês trouxer uma oferta de cereal assada no forno, seja da melhor farinha, bolos feitos sem fermentos, amassados com óleo, ou pães finos sem fermentos e untados com óleo. Se a sua oferta de cereal for preparada numa assadeira, seja da melhor farinha, amassada com óleo e sem fermento. Divida-as em pedaços e derrame o óleo sobre ela. É uma oferta de cereal. Se a sua oferta de cereal for cozida numa panela, seja da melhor farinha com óleo. Traga ao Senhor a oferta de cereal feita desses ingredientes. Apresente-a ao sacerdote, que a levará ao altar. Ele apanhará a porção memorial da oferta de cereal e a queimará no altar. É a oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. O restante da oferta de cereal pertence a Arão e a seus descendentes. É a parte santíssima das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo. Nenhuma oferta de cereal que vocês trouxerem ao Senhor será feita com fermento, pois vocês não queimarão fermento nem mel como oferta preparada no fogo do Senhor. Podem trazê-los numa oferta dos primeiros frutos ao Senhor, mas não poderão oferecê-los no altar como aroma agradável. Tempere com sal todas as suas ofertas de cereal.
Não exclua de suas ofertas de cereal o sal da aliança do seu Deus. Acrescente sal a todas as suas ofertas. Se você trouxer ao Senhor uma oferta de cereal dos primeiros frutos, ofereça grãos esmagados de cereal novo, tostados no fogo. Sobre ela derrame óleo e coloque incenso. É oferta de cereal. O sacerdote queimará a porção memorial do cereal esmagado e do óleo, juntamente com todo o incenso, como uma oferta ao Senhor preparada no fogo. Levíticos 3. Quando a oferta de alguém for sacrifício de comunhão, assim se fará. Se oferecer um animal do gado, seja macho ou fêmea, apresentará ao Senhor um animal sem defeito. Porá a mão sobre a cabeça do animal, que será morto na entrada da tenda do encontro. Os descendentes de Arão, os sacerdotes, derramarão o sangue nos lados do altar. Desse sacrifício de comunhão, oferta preparada no fogo, ele trará ao Senhor toda a gordura que cobre as vísceras e está ligada a elas. Os 2 rins com a gordura que os cobre e que está perto dos lombos, e o lóbulo do fígado, que ele removerá junto com os rins. Os descendentes de Arão queimarão tudo isso em cima do holocausto, que está sobre a lenha acesa, no altar, como oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. Se oferecer um animal do rebanho como sacrifício de comunhão ao Senhor, traga um macho ou fêmea sem defeito. Se oferecer um cordeiro, apresente-o ao Senhor. Porá a mão sobre a cabeça do animal, que será morto diante da tenda do encontro. Então os descendentes de Arão derramarão o sangue nos lados do altar. Desse sacrifício de comunhão, oferta preparada no fogo, ele trará ao Senhor a gordura, tanto a da cauda gorda, cortada rente à espinha, como toda a gordura que cobre as vísceras está ligada a elas. Os 2 rins com a gordura que os cobre e que está perto dos lombos, e o lóbulo do fígado que removerá junto com os rins. O sacerdote os queimará no altar como alimento oferecido ao Senhor, preparado no fogo. Se a sua oferta for um cabrito, ele o apresentará ao Senhor. Porá a mão sobre a cabeça do animal, que será morto diante da tenda do encontro. Então os descendentes de Arão derramarão o sangue dos lados do altar. Desse animal, que é uma oferta preparada no fogo, trará ao Senhor a gordura que cobre as vísceras e está ligada a elas. Os 2 rins com a gordura que os cobre e que está perto dos lombos, e o lóbulo do fígado que lhe removerá junto com os rins. O sacerdote os queimará no altar como alimento, como oferta feita com fogo de aroma agradável. Toda a gordura será do Senhor. Este é um decreto perpétuo para as suas gerações, onde quer que vivam, não comam gordura alguma, nem sangue algum. Levítico 4. O Senhor ordenou a Moisés: diga aos israelitas: quando alguém pecar sem intenção, fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor, assim se fará. Se for o sacerdote ungido que pecar, trazendo culpa sobre o povo, trará ao Senhor um novilho sem defeito como oferta pelo pecado que cometeu. Apresentará ao Senhor o novilho na entrada da tenda do encontro, porá a mão sobre a cabeça do novilho que será morto perante o Senhor. Então o sacerdote ungido pegará um pouco do sangue do novilho e o levará à tenda do encontro. Molhará o dedo no sangue e o aspergirá 7 vezes perante o Senhor, diante do véu do santuário. O sacerdote porá um pouco do sangue nas pontas do altar do incenso aromático, que está perante o Senhor na tenda do encontro. Derramará todo o restante do sangue do novilho na base do altar do holocausto, na entrada da tenda do encontro. Então retirará toda a gordura do novilho da oferta pelo pecado, a gordura que cobre as vísceras e está ligada a elas, os 2 rins com a gordura que os cobre e que está perto dos lombos, e o lóbulo do fígado, que ele removerá junto com os rins. Como se retira a gordura do boi sacrificado como oferta de comunhão, então o sacerdote os queimará no altar dos holocaustos. Mas o couro do novilho e toda a sua carne, bem como a cabeça e as pernas e as vísceras e os excrementos, isto é, tudo o que restar do novilho, ele os levará para a fola do acampamento, a um local cerimonialmente puro, onde se lançam as cinzas. Ali os queimará sobre a lenha de uma fogueira, sobre um monte de cinzas.
Se for toda a comunidade de Israel que pecar sem intenção, fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor, ainda que não tenha consciência disso, a comunidade será culpada. Quando tiver consciência do pecado que cometeu, a comunidade trará um novilho como oferta pelo pecado e o apresentará diante da tenda do encontro. As autoridades da comunidade porão as mãos sobre a cabeça do novilho perante o Senhor, e o novilho será morto perante o Senhor. Então o sacerdote ungido levará um pouco do sangue do novilho para a tenda do encontro. Molhará o dedo no sangue e o aspergirá 7 vezes perante o Senhor diante do véu. Porá o sangue nas pontas do altar que está perante o Senhor na tenda do encontro, e derramará todo o restante do sangue na base do altar dos holocaustos, na entrada da tenda do encontro. Então retirará toda a gordura do animal e a queimará no altar. E fará com este novilho como fez com o novilho da oferta pelo pecado. Assim, o sacerdote fará propiciação por eles, e eles serão perdoados. Depois, levará o novilho para fora do acampamento e o queimará como queimou o primeiro. É oferta pelo pecado da comunidade. Quando for um líder que pecar sem intenção, fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor seu Deus, será culpado. Quando o conscientizarem do seu pecado, trará uma oferta de bode sem defeito. Porá a mão sobre a cabeça do bode, que será morto no local onde o holocausto é sacrificado, perante o Senhor. Esta é a oferta pelo pecado. Então o sacerdote pegará com um dedo um pouco do sangue da oferta pelo pecado e porá nas pontas do altar dos holocaustos, e derramará o restante do sangue na base do altar do holocausto. Queimará toda a gordura no altar, como queimou a gordura do sacrifício de comunhão. Assim o sacerdote fará propiciação pelo pecado do líder, e ele será perdoado. Se for alguém da comunidade que pecar sem intenção, fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor seu Deus, será culpado. Quando o conscientizarem do seu pecado, dará como oferta pelo pecado que cometeu uma cabra sem defeito. Porá a mão sobre a cabeça do animal da oferta pelo pecado, que será morto no lugar dos holocaustos. Então o sacerdote pegará com o dedo um pouco do sangue, o porá nas pontas do altar dos holocaustos e derramará o restante do sangue na base do altar. Então retirará toda a gordura, como se retira a gordura do sacrifício de comunhão. O sacerdote a queimará no altar como aroma agradável ao Senhor. Assim o sacerdote fará a propiciação por este homem, e ele será perdoado. Se trouxer uma ovelha como oferta pelo pecado, terá que ser sem defeito. Porá a mão sobre a cabeça do animal, que será morto como oferta pelo pecado, no lugar aonde é sacrificado o holocausto. Então o sacerdote pegará com o dedo um pouco do sangue da oferta pelo pecado e o porá nas pontas do altar dos holocaustos, e derramará o restante do sangue na base do altar. Retirará toda a gordura, como se retira a gordura do cordeiro, do sacrifício de comunhão. O sacerdote a queimará no altar, em cima das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo. Assim o sacerdote fará em favor dele propiciação pelo pecado que cometeu, e ele será perdoado. Provérbios 14. A mulher sábia edifica sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua. Quem anda direito teme o Senhor, mas quem segue os caminhos enganosos o despreza. A conversa do insensato traz a vara para suas costas, mas os lábios dos sábios os protegem. Onde não há bois, o celeiro fica vazio, mas da força do boi vem a grande colheita. A testemunha sincera não engana, mas a falsa transborda em mentiras. O zombador busca sabedoria e nada encontra, mas o conhecimento vem facilmente ao que tem discernimento. Mantenha-se longe do tolo, pois você não achará conhecimento no que ele falar. A sabedoria do homem prudente é discernir o seu caminho, mas a insensatez dos tolos é enganosa. Os insensatos zombam da ideia de reparar o pecado cometido, mas a boa vontade está entre os justos. Cada coração conhece a sua própria amargura, e não há quem possa partilhar a sua alegria. A casa dos ímpios será destruída, mas a tenda dos justos florescerá. Há caminho que parece certo ao homem,
mas no final conduz à morte. Mesmo no riso, o coração pode sofrer, e a alegria pode terminar em tristeza. Os infiéis receberão a retribuição de sua conduta, mas o homem bom será recompensado. O inexperiente acredita em qualquer coisa, mas o homem prudente vê bem aonde pisa. O sábio é cauteloso e evita o mal, mas o tolo é impetuoso e irresponsável. Quem é irritatício faz tolice, e o homem cheio de astúcias é odiado. Os inexperientes herdam a insensatez, mas o conhecimento é a coroa dos prudentes. Amém. Amém, glória a Deus, Mar. Bênção demais, aleluia. Queridos, iniciamos o livro de Levítico, em hebraico aqui, ele é o livro de Vaikra e chamou. E aqui a gente vê umas especificações, né, sobre o sacrifício. Então, lembra que quando nós lemos em Êxodo, ali, quando Deus se manifesta, né, com toda a sua glória, ali no alto do monte, o povo ficou com medo, né? Então ele fala para Deus, então Deus fala para Moisés que era para ele construir essa tenda, a tenda do encontro, né? O tabernáculo, onde a presença dele estaria ali no meio do povo. Então, literalmente, é como se o Senhor descesse ali da montanha e entrasse ali no meio do povo, ali, né, manifestando a sua presença no tabernáculo. Então, ali a gente viu no Êxodo todas as especificações de como seria feito o tabernáculo, e agora, em Levítico, o Senhor está dando as especificações do sacrifício, né? E é importante a gente entender, queridos, que o povo que Moisés conduziu era um povo que era escravo e filho de escravo. Lembrem que o povo de Israel estava ali no Egito, nessa situação, por mais de 400 anos. Então, foi gerações e gerações e gerações ali sendo e vivendo como escravos. Então, a mente deles aqui, né, não era uma mente culta, letrada, eles eram, em algumas atitudes, a gente vê que eles eram até infantis. Então, Deus, ele precisa dar as coisas de uma forma muito detalhada, né? Você vê que o pai, ele mostra, assim, tudo com muito detalhe, de forma lúdica, porque aqui, nessa parte do sacrifício, tudo está perfigurando o sacrifício perfeito de Yeshua. Então, muitas vezes, quando os cristãos vão ler a Bíblia, às vezes pulam essas partes, né, essas especificações aqui da lei, pula geralmente genealogia, né, e em tudo, a palavra toda ela tem preciosidades, códigos, segredos, e essa parte aqui especificamente, ela é riquíssima porque ela mostra, né, toda a perfiguração do sacrifício de Yeshua. Então, a gente vê aqui, hoje eu destaco aqui, né, o versículo, deixa eu abrir aqui, versículo 4 do capítulo 1 de Levítico, ele vai dizer assim: e porá a sua mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele, para a sua expiação. Então, de novo, e porá a sua mão sobre a cabeça do holocausto, ou seja, colocava a mão ali sobre a cabeça do animal, para que seja aceito a favor de, né, para que você seja aceito a favor dele, para a sua expiação. O que é a palavra expiação? Esse termo é um termo que não é muito conhecido, né? Mas a palavra expiação, ela o significado dela, apagar a culpa de alguém por meio de uma substituição, certo? Então, a culpa daquela pessoa, ela era apagada por meio de uma substituição. Alguém tomava o lugar daquela pessoa, para que a culpa dela fosse apagada. E quem aqui, né, na parte aqui dessa especificação dos sacrifícios, eram os animais
que levavam ali sobre eles, né, o pecado. Então, já tipificando o sacrifício perfeito de Yeshua. Então, a gente vê aqui do capítulo 1 ao 4 vários tipos, né, de sacrifícios. Então, a primeira é a oferta queimada, que era a principal ali, né, simbolizava a expiação pelos pecados. Então, poderia ser um animal ali de rebanho, né, o gado, poderia ser ovelha ou cabras. Também tinha as rolas ou os pombinhos. Aí no capítulo 2 vai ter as ofertas de cereais, que eram grãos, né, que podia ser flor de farinha, pães tostados, grãos tostados. E também poderia ser azeite, incenso. Aqui era uma oferta que representava a gratidão, a devoção ao Senhor, né? Então, uma parte era queimada no altar e a outra parte era para os sacerdotes. Também tinha a oferta pacífica, né? Que era a oferta de paz, de comunhão. Também poderia ser gado, ovelhas, cabras. Então, parte era queimada no altar, parte ia para os sacerdotes, e o restante ali era comido pelos ofertantes e suas famílias. Tem até um vídeo da Aline, aquele canal Israel com a Aline, que ela mostra que foi encontrado recentemente em Israel o local original onde o tabernáculo ficava, em Siló. E ali eles encontraram inúmeras partículas, pedacinhos de cerâmica, né? Mas muito, gente, uma coisa assim impressionante. Por toda aquela região ali de Israel eles encontraram, porque pensa, ficava a tenda do encontro no meio e as 12 tribos ficavam em volta, né? Então eles levavam ali as ofertas e, por exemplo, como nessa oferta aqui que parte era queimada no altar, parte ia para o sacerdote e o restante eles comiam ali mesmo, né? Aquele recipiente que recebia aquela oferta era uma vasilha de cerâmica, né? E quando eles terminavam de comer, eles quebravam ali mesmo aquele prato, porque ele nunca mais podia ser reutilizado. Então, em volta do tabernáculo ficava cheio dessas cerâmicazinhas, né, quebradas. E até hoje, né, lá eles encontraram. A arqueologia é fantástica porque ela vai trazendo, né, comprovando ali tudo que a Bíblia traz, né? Então é muito interessante isso. Esse local ele foi encontrado recentemente em Israel. Então essa oferta aqui ela simbolizava a comunhão entre Deus e o adorador, né? E tinha também a oferta pelo pecado, que era para expiar os pecados não intencionais, e era que cada tipo de animal oferecido dependia da posição da pessoa, se era um sacerdote, se era um líder, se era uma pessoa comum, né? Então, dependia do tipo da pessoa aquela oferta que ia ser ofertada ali. Então, a importância aqui da confissão e do arrependimento, né? Em todas essas questões aqui das ofertas. E por que tinha que colocar a mão ali, né, na questão da expiação, da substituição da culpa ali pelo pecado? Por que tinha que colocar a mão sobre a cabeça do animal? Porque simbolizava a identificação do ofertante com o sacrifício, né? Então, literalmente colocava a mão ali sobre a cabeça do animal, ela era como se fosse uma transferência dos pecados daquele que estava ofertando para aquele animal, né? Então, é tremendo, porque quando a palavra fala que Yeshua tomou sobre si, né, os nossos pecados, é literalmente isso. Então, é muito poderoso aqui. Tem alguns textos que a gente consegue fazer essa associação, e Isaías 53, 4 ao 6 diz assim: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas dores sobre si. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele.
e pelas suas pisaduras fomos sarados. Gente, como é forte, né? Quando a gente vai analisar toda essa parte aqui da lei, a forma como Deus mostra de maneira tão detalhada, né? Sempre apontando para o sacrifício de Yeshua, e a gente vê nos demais livros da Bíblia, e a consumação do sacrifício dele é realmente algo muito, muito poderoso. Então, esses detalhes aqui nos fazem entender, né, a grandiosidade. Aqui em 2 João 1, não, João 1:29 vai dizer: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. 2 Coríntios 5:21 vai dizer: aquele que não conheceu o pecado, fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. É interessante que essas leis aqui, sacrificiais, que a gente vê em Levítico, que foi ali para o tabernáculo, ela também continuou e permaneceu até os dias do templo. Lembra do primeiro templo? Depois teve o segundo templo, onde Jesus ali pisou, né? E ali, próximo à época da Páscoa, era muito comum, nessa época já ali do segundo templo, a criança, ela escolhia ali uma ovelhinha, né? A família ali escolhia ali o seu cordeiro, e aquela criança, ela cuidava daquela ovelhinha por 5 dias. Então, a ovelhinha dormia junto com a criança, né? A criança alimentava a ovelhinha, cuidava da ovelhinha, e quando chegava o dia do sacrifício, ela ia entregar a ovelhinha para ser sacrificada. Gente, pensa nisso, né? Como é forte. Isso tudo nos mostra, né, quando a gente lê aqui, aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Gente, a magnitude disso é muito forte. É muito, muito, muito tremendo. É algo que realmente é constrangedor, né? Para a gente entender a seriedade do pecado. Deus, ele vai trazendo isso para o povo para mostrar como o pecado era algo grave, e que quando a pessoa pecava, para aquela pessoa ser justificada, alguém tinha que morrer, um inocente tinha que morrer, para trazer a expiação, né? Para tirar a culpa sobre ele. Então, é algo que realmente assim, nos mexe na nossa estrutura e nos faz ver o sacrifício, né, de Yeshua de uma forma muito mais ampla, muito mais forte, muito mais, né, a gente vai nos detalhes e entender isso aqui, a forma como Deus estava demonstrando para o povo. Então, a gente vê, mais para frente a gente vai ver que em Levíticos aqui é especificado que o animal, ele tinha que ser sem defeito, demonstrando que a perfeição exigida na adoração do Senhor, né? E apontando o tempo todo para Yeshua. Então, toda essa parte, ela vai trazer, né, essa importância da gente entender quão terrível é o pecado e as consequências dele e qual é o caminho para a redenção. Então, realmente é muito forte, é muito tremendo, é muito poderoso. E que nessa manhã a gente possa ser constrangido, né, a estar buscando e preparando o nosso coração, a nossa mente, para que a gente possa viver uma vida cada vez mais em santidade, buscando a profundidade do amor de Deus nas nossas vidas, entendendo a seriedade do pecado, né, nos apartando cada vez mais do pecado, que nós possamos odiar o pecado, que nós possamos realmente nos separar, porque a palavra santo é isso, é separação de tudo aquilo que é impuro, de tudo aquilo que é ruim, de tudo aquilo que traz dor, traz morte, porque o salário do pecado é a morte, né? Então, que a gente possa se apartar e buscar cada vez mais
viver uma vida livre de toda opressão do pecado e desfrutar daquilo que Yeshua HaMashiach conquistou na cruz do Calvário para nós, a liberdade, né? A sua graça inefável que nos cobre, que nos purifica, que nos torna limpos, que nos justifica, que o nosso coração nessa manhã esteja cheio de gratidão e amor por Ele. Amém, queridos? Que Deus abençoe grandemente e amanhã vamos continuar imergindo, porque tem muitas riquezas aí de detalhes do livro de Levíticos. Deus abençoe vocês, até amanhã. Shalom, shalom.